Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos estudar agora a parte 2, interpolação por Lagrange, da unidade 4, interpolação numérica. Como a gente viu na parte anterior, resolver a interpolação pela solução no sistema de equações lineares é extremamente simples, porém pode ser muito ineficiente. Então, o método eficiente de interpolação é o método de Lagrange, ou forma de Lagrange, porque esse método não precisa resolver um sistema de equações lineares. E por esse motivo, é um método em geral bem mais rápido e eficiente para a interpolação. Bom, então qual é a ideia da forma de Lagrange? Na solução por sistema de equações lineares, você tem um polinômio de grau n dado pela escadinha, ou seja, A0, que é um termo constante, mais A1x, termo linear, A2x2, termo quadrático, até nxn. Aqui não. Aqui o Pn de x, o polinômio de grau n, é dividido em polinômios de mesmo grau n, para o x0, o x1, até o xn. Então, dado a função f de x, sejam os nós da interpolação n mais 1 pontos distintos de x0 a xn, os valores de y, que é igual a f de x, são conhecidos nesses nós, que é y0 até yn, e aí nós podemos representar o polinômio de Pn de x na forma do Pn de x igual a y0, L0 de x, y1, L1 de x, até yn, Ln de x, onde os polinômios Lk de x são de grau n. Então agora tudo que precisa fazer é achar os Lks para achar o polinômio Pn de x. Então se você colocar aquelas restrições Pn de xi igual a yi, que é igual a f de xi, ou seja, Pn de x0 igual a y0 igual a f de x0, Pn de x1 igual a y1 igual a f de x1, você vai ter então que o Pn de xi é dado por y0, L0 de xi, mais y1, L1 de xi, até yn, Ln de xi, que é igual ao yi. A forma mais simples de satisfazer o Pn de x igual a yi, que é o que eu quero garantir, é que o Lk de xi seja 0 para o k diferente de i e seja 1 para o k igual a i. Então vamos estudar bem essa expressão para o Lk de xi. Então nesse caso, para o k de 0 a n, você tem que, se o k for igual a 0, o L0 de x0 é 1, porque o k é igual a i. Já o L0 de x1, o L0 de x2, até o L0 de xn é 0. Para o k igual a 1, o L1 de x1 é 1. Já o L1 de x0, o L1 de x2, até o L1 de xn é 0 e assim sucessivamente. Então vamos ver se dá certo. Vamos pegar, por exemplo, o Pn de x0. Então vai ficar, Pn de x0 vai ser y0, L0 de x0, que dá 1. Então fica igual a y0, mais y1, L1 de x0, que é 0, então corta, mais até o yn, Ln de x0, que é 0, que também corta. Então vai dar realmente igual a y0. Vamos pegar, por exemplo, para o x1. Pn de x1 vai dar y0, L0 de x1, que é 0, então corta, y1, L1 de x1, que é 1, então fica igual a y1, até o yn, Ln de x1, que é 0, então corta. Então, realmente, o Pn de x1 é igual a y1, e assim sucessivamente. Então, para isso, define-se Lk de x por essa expressão mostrada, que parece complexa, mas na verdade não é, se você entender o conceito, a lei de formação dela. Então, no numerador, você vai pegar x menos todos os xis, produto de x menos xis, com exceção do x menos xk. Então, veja, vai dar o x menos x0, vezes o x menos x1, etc, 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 x menos xk menos 1, x menos xk mais 1, até o x menos xn. Então, note que você não tem o termo x menos xk. Já no denominador, vai ser a mesma coisa do numerador, só que agora, em vez do x menos o xi, vai ser o xk menos xi, com
com exceção do xk. Então vai ser xk menos x0, xk menos x1, até o xk menos xk menos 1, xk menos xk mais 1, até o xk menos xn. Por quê? Porque dessa maneira, você garante que o LK do xk é igual a 1, que é o que você deseja, quer dizer, o i igual a k, e o LK de xi igual a 0, se o i for diferente de k. Por quê? Porque se for no numerador e no denominador iguais, ou seja, se o x for igual a xk, o numerador e o denominador vão ficar iguais, então dá 1. Se você tiver o xi, você vai ter que, no numerador, um desses termos vai ser nulos, ou seja, se o xi for 0, o x menos x0 dá 0, então dá tudo 0. Se o xi for x1, o x menos x1 dá 0, então dá tudo 0. Então você garante que o LK de xi é igual a 0. Então, para o x igual a xi do i de 0 a 1, de 0 a n, você tem que o Pn de xi é o somatório de yk LK de xi de 0 a n, que é igual a yi Li de xi, que é igual a yi, que é a condição realmente que você deseja impor. Então, a forma de Lagrange para o polinômio interpolador é dado pela expressão Pn de x é o somatório de yk LK de x com k de 0 a n, onde esse LK de x é dado por aquela expressão que nós vimos, que é o produtório de x menos xj, xk menos xj, do j de 0 a n, com exceção do j diferente de k. Ou seja, você simplesmente evita o termo k no numerador e no denominador. Então vamos ver um exemplo, porque aparentemente parece complicado, mas não é, bem simples. Então vamos calcular a aproximação para o f de 0,2 usando uma interpolação linear e a fórmula de Lagrange usando esses valores dados. É o mesmo exemplo que a gente viu lá na parte anterior. Então, só relembrando, o Pn de x vai ser esse somatório de yk LK, onde LK é dado por esse produtório. Então, como é uma interpolação linear, você vai ter P1 de x igual a y0, L0 de x, mais y1, L1 de x, que dá então a y0 vezes L0 de x, que é x menos x1 sobre x0 menos x1, porque eu não posso ter x menos x0 no numerador, nem x0 menos x0 no denominador, porque inclusive o denominador seria 0, que não pode, mais o y1, o L1 de x, onde o L1 de x é x menos x0 sobre x1 menos x0, porque eu não posso ter x menos x1 no numerador, nem x1 menos x1 no denominador, porque inclusive o denominador seria 0, que não pode. Então aí é só substituir os valores e calcular o P1 de 0,2, que dá 1,641. Um outro exemplo é encontrar o polinômio agora de grau menor ou igual a 2, que interpola os pontos fornecidos por essa tabela usando a forma de Lagrange. Então, relembrando, você vai calcular Pn de x, que é o somatório de yk LK de x, onde o LK é dado por esse produtório. E agora você tem uma interpolação quadrática, então você vai usar 3 pontos. Então, o meu Pn de x vai ser um P2 de x, que vai ser y0, L0 de x, mais y1, L1 de x, mais y2, L2 de x. Então, o L0 de x vai ser dado, então, no numerador x menos x1, que multiplica x menos x2, sobre x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2, ou seja, eu não tenho um termo x menos x0 no numerador, nem x0 menos x0 no denominador, porque eu estou no L0, que dá essa expressão x2 menos 2x sobre 3. Se você não quiser decorar e aprender bem simples, você pode fazer tudo completo no numerador, por exemplo, x menos x0, x menos x1, x menos x2, e no denominador x0 menos x0, x0 menos x1, x0 menos x2, e aí você vai ver que o termo x, que o x0 é o primeiro elemento, não pode, porque o x0 menos x0 no denominador, inclusive, dá 0. Então você cortaria esse termo, até porque o L0 de x tem que ser um polinômio quadrático.
Então, o L1 de x vai ser x menos x0, x menos x2 no numerador, ou seja, não tem um termo x menos x1. E o denominador vai ser x1 menos x0, x1 menos x2, ou seja, não tem um termo x1 menos x1, que dá esse polinômio quadrático aí mostrado. E finalmente o L2 de x é x menos x0, x menos x1 no numerador, x2 menos x0, x2 menos x1 no denominador, que dá esse polinômio quadrático aí mostrado. Da mesma maneira, tanto no L0 como no L1 e no L2, se você tiver dúvida, você pode colocar ele completo e vai ver que o termo que é x menos x2, x2 menos no numerador e x2 menos x2 no denominador, não pode, porque inclusive o denominador seria zero, que não pode. Então esse termo seria cortado. Caso você sinta-se mais fácil aprender assim. Se não, ele simplesmente elimina o x2, o x menos x2 no numerador e o x2 menos x2 no denominador. E aí, de posse do L0 de x, do L1 de x e do L2 de x, é só substituir no P2 de x para calcular a expressão do polinômio P2 de x. Então, fazendo isso, você vai chegar nessa expressão por P2 de x, que é 1 menos 7 terços de x, mais 2 terços de x2, que é exatamente a mesma expressão obtida lá na parte de sistema de equações lineares, resolvendo por Gauss. Ou seja, esse nosso benchmark aqui, que a gente usou lá, estamos usando aqui, e chegamos exatamente no mesmo polinômio. Então, vamos calcular, então, através daquele mesmo exercício que fizemos na outra parte lá sobre sistemas de equações, interpolação para o sistema de equações, que é calcular uma aproximação para o valor de f de 0,2 usando Lagrange com interpolação quadrática. Então, nós temos essa tabela com 3 pontos e o P2 de x vai ser dado por essa expressão quadrática. Então, a primeira parte é calcular o L0 de x. Lembrando, o L0 de x é x menos x1, x menos x2, x0 menos x1, x0 menos x2. Ou seja, você não tem o termo x menos x0 no numerador e nem o termo x0 menos x0 no denominador. De novo, se você tiver dúvida, você bota os 3 termos no numerador e os 3 termos no denominador e vai ver que o termo que diminui x0 no numerador e no denominador não faz sentido e é cortado. E aí, alternativamente, ao invés de eu pegar a expressão em função de x do L0, montar o polinômio no final, como fizemos antes, você pode já substituir o 0,2 direto no L0. Não é muito bom, porque caso você queira aplicar para outro valor do que 0,2, você teria que calcular de novo o L0, o L1 e o L2. Mas é uma possibilidade. Então você substitui o L0 aqui e calcula o L0 para 0,2, que dá 0,685. Daí você calcula o L1 de x, que é o x menos x0, x menos x2, sobre x1 menos x0, x1 menos x2, e aplica o 0,2 no L1, que vai dar 0,600. E finalmente calcula o L2 de x e aplica o 0,2 no L2, que vai dar menos 0,285. Então você pode calcular o polinômio, que é o P2 de x, já direto usando o 0,2, ou seja, o P2 de 0,2 é o y0, L0 de 0,2, mais o y1, L1 de 0,2, mais o y2 de L2 de 0,2. Então basta pegar o valor de y0, que você já tem na tabela, multiplicar pelo L0 de 0,2, que é 0,685, pegar o L1 que você tem na tabela, multiplicar pelo L1 de 0,2, que é 0,6, e o L2 que você tem na tabela, multiplicar pelo L2 de 0,2, que é menos 0,285, e você vai chegar no P2 de 0,2, que é 1,417, que é um valor bem próximo que você tem lá na parte do sistema de equações. Lembrando sempre que você deve sempre analisar o resultado, ou seja, ver se esse resultado está coerente com os valores que tem na tabela, na posição correta, na interpolação correta, sempre analisar o resultado. Como exercício, encontre então o polinômio de grau menor ou igual a 2, que interpola esta tabela dada usando Lagrange, mas agora não aplicando nenhum valor, como a gente fez com 0,2, e sim calculando o polinômio em função de x, porque aí você poderia substituir qualquer valor que desejasse. Como observações finais, o método de Lagrange, ou forma de Lagrange, é um método eficiente de interpolação em geral.
Este método não precisa resolver sistema de equações lineares, resultante da interpolação, o que é muito bom. Por esse motivo, esse método em geral é bem mais rápido e bem mais eficiente para a interpolação. Entretanto, ele faz muitas multiplicações, ou seja, quando você vai calcular os LKs, você vê que para cada LK você faz um número muito grande de multiplicações no numerador, muito grande de multiplicações no denominador. E isso pode ser um problema. Daí a ideia do método de Newton, que é o próximo método que nós vamos estudar. Então, as vantagens do método de Lagrange é que é um método mais eficiente de interpolação, não precisa resolver sistemas de equações e, por esse motivo, ele é mais rápido, geralmente, o que é muito bom. Por outro lado, como desvantagens, o método de Lagrange usa muitas multiplicações para calcular os LKs. Ele não reutiliza nenhuma dessas multiplicações, ou seja, ele faz sempre muitas multiplicações no numerador e denominador para o L0, para o L1, para o L2 até o Ln. E essas multiplicações podem ser um problema sério, principalmente se o grau do polinômio for muito alto, porque você vai ter que calcular vários LKs, consequentemente fazer muitas multiplicações.